A Minas Gerais decretou situação de emergência sanitária por causa da gripe aviária, viu? A informação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta terça-feira. A partir de hoje, a situação de emergência tem prazo de 90 dias. Por meio de nota, o governo confirmou que um caso foi identificado em aves ornamentais em um sítio localizado em Mateus Leme, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa medida emergencial é necessária para que o Estado realize todas as ações de prevenção, contenção e enfrentamento à doença, incluindo a eventual mobilização de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros. Até o momento, como destacou o vice-governador Matheus Simões, não há qualquer comprometimento na produção avícola do Estado e não há nenhum risco para a saúde. Eu queria deixar claro duas coisas. Primeiro, que todas as ações necessárias para que a gente garanta que não haja contaminação das aves que estão para uso comercial está sendo tomada. Um trabalho de vigilância sanitária de altíssima qualidade, com emprego de todos os recursos financeiros e humanos necessários. Quero dizer ainda à população que não há nenhum risco no consumo de carne de aves ou de ovos. Não há risco de contágio humano a partir do consumo de carne ou de ovos. O risco existe para aqueles que convivem com as aves confinadas. Esse caso, eu volto a dizer, não chegou a nenhum dos grandes aviários do estado. Ele é um caso de ave ornamental, o contágio, portanto, aconteceu pela passagem de aves migratórias, é um risco que infelizmente acontece. E repito, todas as providências estão sendo tomadas. Ô Lucas, perdão, sem problemas, meu amigo. Hoje, nessa manhã, o governo de Minas vai conceder uma entrevista coletiva para detalhar quais ações serão tomadas no estado diante desse caso de gripe aviária. E, claro, a Rede 98 vai acompanhar tudo e vai trazer ao longo da nossa programação. Central 98.1. Bom, com o decreto de emergência por gripe aviária em Minas, a preocupação é com os possíveis impactos econômicos da notícia. O professor de economia da UNA, Estênio Afonso, avaliou que o temor é, além da exportação, uma possível queda no consumo interno. Ele conversou com a News e a gente traz um pedacinho aqui. Bom, isso é um impacto muito grande, né, no que diz respeito à exportação de alimentos. Primeiro ponto, o Brasil, ele acaba que 70% da sua produção de aves, ela é consumida dentro do próprio país. Então, apenas 30% é exportado. Mas aí alguns especialistas estão começando a comentar o seguinte, que os próprios brasileiros já estão começando a ficar temerosos sobre o consumo desse tipo de alimento, né? Então isso acaba impactando toda uma cadeia de valor. E principalmente aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é um dos maiores produtores de ovos do país e também um dos maiores produtores de carne e frango do país também. Tem os 5 maiores produtores. E aí você impacta toda a cadeia de valor. O que é cadeia de valor? Quem é que está vendendo, produzindo ração, quem está produzindo o milho, quem está produzindo a soja, para servir como alimento para esses animais. Tendo um menor consumo lá fora, e as pessoas temerosas a esse consumo desse tipo de carne, né, esse tipo de alimento, isso faz com que o consumo reduza. Então, alguns produtores já vêm somando grandes prejuízos pela falta de exportação, e agora com a notícia que a gente foi surpreendido, né, hoje, sobre a questão dessas aves que foram diagnosticadas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, daqui a pouco isso começa a gerar um pânico entre a sociedade, né? E aí os órgãos sanitários que estão tentando amenizar toda a situação, que interfere de fato toda a economia local e nacional. Central 98.1. Uma das especulações é sobre a queda do preço da carne de frango no Brasil. O economista explica que, passado esses primeiros meses, o preço com certeza deve aumentar. Automaticamente, quando os países de fora, né, os maiores consumidores, que consomem 30% da sua produção, deixam de consumir esses produtos, começa a sobrar mais produto aqui para o Brasil. Num primeiro instante, a gente vai ter uma redução desse preço. Algumas donas de casa estão percebendo o preço do frango reduzindo nos supermercados, né? Porque já que, mesmo que a ave não esteja contaminada, alguns países já barraram a entrada desses alimentos lá fora. Isso, teoricamente, tem uma redução de preço, porque o produtor, para ele não perder a ave, não perder a produção, ele é obrigado a fazer uma redução de preço. E aí o brasileiro, ele sente isso muito no bolso, e é muito interessante isso para o consumidor final. Então aí a gente tem inicialmente essa redução. Só que isso não vai ser eterno, não. Né? A gente acredita que em torno de 2 ou 3 meses, com as produções começando a reduzir, o produtor começa a repassar esse custo para o consumidor brasileiro também.
Então a gente vai ter uma queda nesse alimento, tá? E espera-se que em torno de 2 ou 3 meses o produto ele venha a aumentar significativamente posteriormente. Ou imagina, o produtor ele vendia 70% da sua carga aqui para Minas Gerais, para o Brasil, e 30% para fora. Os custos operacionais dele continuam o mesmo. Então eles vão ter que aumentar sim o preço dos alimentos posteriormente. Mas inicialmente eles têm que queimar aquele estoque que está disponível. Central 98.1. Tá aí a entrevista com o economista Estênio Afonso, professor de economia da UNA. Conversou ontem com a turma da 98 News, da nossa co-irmã aqui na Rede 98. A íntegra da entrevista, tudo que ele falou, os impactos econômicos da gripe aviária, os eventuais impactos econômicos, você confere no nosso site rede98.com.br.